Olá você, e aqui a missionária Fátima Burejo, diretamente aqui do templo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do campo da UTI Espiritual. Uma unidade de uma terapia intensiva para a tua alma. Cuidamos muitas vezes do corpo, cuidamos do estômago, cuidamos dos dentes, cuidamos dos cabelos, tá? Mas esquecemos de cuidar da alma, tá? Fazer uma terapia para a alma. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela trabalha com isto, tá? Efetivamente com isto, uma terapia para a tua alma, para você ver que em meio a tantas coisas há alguém que se importa contigo, há um Deus que cuida e que zela por ti e por mim. E vamos aqui na nossa lição, a lição número 2, do primeiro trimestre do ano de 2021. A lição número 2, nós vamos tratar hoje da atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Já falamos na aula anterior sobre quem é o Espírito Santo. E agora vamos falar como é que ele atua no plano da redenção do homem. Você sabe, a Bíblia diz que nós já nascemos com o pecado. Salmo 139 diz, olha, em pecado eu fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe, tá? E nós já nascemos, o homem já nasce com aquele fardo do pecado. O homem, ele é pecador por natureza, até que vem o Senhor e nos resgata. Ele vem com a sua mão de poder, ele vem com a sua mão preciosa e ele atua através do Espírito Santo de Deus. E vamos estudar isto acerca da atuação do Espírito Santo de Deus no plano da redenção, a redenção da alma do homem. Por isso nós cantamos e falamos muitas vezes, nós somos remidos, os remidos do Senhor. O Senhor nos remiu, ou seja, o Senhor pagou o preço pelos nossos pecados para que hoje eu estivesse aqui, tá? Para que você estivesse aí. Porque o valor de uma alma é preciosa e não se vende numa feira, não se encontra no mercado, não se encontra no shopping, tá? O preço foi pago com preço de sangue, e o preço do sangue glorioso, o sangue de Cristo, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Então vamos estudar esta lição. O texto áureo diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Está lá em Atos, no capítulo 9 e o versículo 31. A verdade prática da lição de hoje diz: a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, tá? Na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. É uma atuação contínua e dinâmica, né? Tem um trecho bíblico que ele diz assim: olha, conheçamos e prossigamos em seguir ao Senhor, em continuar, não é só começar, é continuar. Eu sempre digo assim, que eu escutei alguém falar certa vez, eu digo é mesmo, é igual andar de bicicleta, eu amo bicicleta, é como andar de bicicleta, se você parar você cai, é mesmo, tá? Você parou, você está pedalando, você vai, se você parar você cai, tá? E vamos aqui, a leitura de hoje está aqui em João capítulo 16, do versículo 7 ao 13, e diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá até vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. Isto é Jesus falando, tá? E quando ele vier, Jesus ainda falando, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aleluia. Ainda tenho muito para dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Isto é Jesus orientando a sua igreja, ele dizendo lá, olha, eu vou subir ao Pai. No começo ele diz assim: na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou para lá, eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu vier, novamente ele continua nesta parte que nós já lemos, do 7 ao 13. Tá? O objetivo dessa lição de hoje é ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção. Tá? O objetivo é específico. Tem objetivo? Tem vários objetivos. Objetivos específicos refere-se ao que o professor deve atingir em cada tópico. Tá? Os objetivos específicos é demonstrar
tá? Demonstrar a atuação do Espírito Santo. É dizer como efetivamente ele atua. O ponto central é dizer que o Espírito Santo atua de maneira contínua e dinâmica para a salvação, tá? Vamos aqui. Nós aprendemos na lição passada quem era a pessoa, quem é a pessoa do Espírito Santo de Deus, tá? E vamos estudar agora a ação dele no processo da redenção, no processo da salvação. Por isso que eu falei na lição anterior, não sei se você viu, você deve ver, na lição anterior eu falei, se você ler a Bíblia, você pega aqui uma Bíblia, tá? Você pega a Bíblia e você vai ler como um mero livro de cultura, você não vai ser impactado pelo Espírito Santo de Deus. Mas se você ler e diz, olha, Espírito Santo de Deus fala comigo. O Espírito Santo de Deus age, porque por mais que as pessoas ignorem este livro santo, este livro sagrado, este livro é a boca de Deus. Este livro é Deus falando diretamente ao homem. Mas é necessário você estar com os ouvidos sensíveis, é necessário você estar ali, eu digo assim, sensível a ouvir o Espírito Santo falar. O Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto de Deus trino e uno. A salvação da humanidade foi um projeto de Deus. Tá? Nós não podemos comprar, nós não compramos e nem podemos comprar nossa salvação com posses. Nós não podemos ir ali numa barraca e comprar, olha, me dá um quilo de salvação por gentileza. Olha, eu quero a minha salvação da minha alma, porque o próprio Senhor Jesus, a salvação da alma é caríssima. Tá? E já foi pago, que fique muito claro, se acalme, se tranquilize, neste momento a salvação da tua alma já foi paga, e foi pago por um preço glorioso, o sangue de Cristo que tira todo o pecado do mundo, verteu lá na cruz do Calvário, para que você tivesse vida e para que eu tivesse vida, tá? E foi planejado antes da fundação do mundo. O Espírito Santo de Deus já tá lá. Você lê Gênesis 1:1, tá lá. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face da terra. Já era o Espírito Santo. Ele já estava agindo, tá? Então, a gente volta novamente a falar na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os três são um. Não existe hierarquia entre eles. Alguém é mais poderoso, alguém não. Novamente a gente volta para a aula anterior, tá? Cada pessoa da Trindade exerce uma função específica e o Espírito é parte dessa história. O Espírito Santo, ele vem para consolar. O Espírito Santo é como, olha, na minha profissão, diz que ele é advogado, ele é intercessor. E é o que a gente faz, a gente vai interceder por alguém. Não, olha aqui, excelência, olha aqui, juiz. Você chega para o juiz e vai dizer, olha isso, e você vai ali intercedendo e mostrando ali a realidade, mostrando o direito, né, ali do seu constituinte. A mesma coisa o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele é o Consolador. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado por excelência, E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz também que nós sequer sabemos orar como convém. E o Espírito Santo de Deus, ele que leva ao Senhor as nossas petições, os nossos queixumes, né? As nossas necessidades. Ele intercede, porque muitas vezes nós estamos tão abalados, nós estamos tão abatidos, tá? Que sequer a gente dobra o joelho. Eu sou especialista nisso, tá? Dobra os joelhos e começa a sussurrar. Você não sabe nem o que dizer. Você começa a sussurrar porque são tantos pedidos, são tantas necessidades, são tantas angústias, e você dobra o joelho e você conta você começa a falar. E quando você não consegue mesmo, o choro vai engolindo ali o seu pleito, o seu pedido, a sua petição ao Senhor, o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele intercede por nós. Ele sabe exatamente o que está ali no âmago do nosso ser e ele leva ao Senhor as nossas petições. A promessa de Messias. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Existe uma promessa de Deus. Diz que nós viemos para nós. Deus mandou o Espírito Santo para nos consolar, tá? Para que a gente tenha vida com abundância. Jesus nos salvou para a gente, porque senão nós teríamos uma vida, como eu falei há pouco, uma vida desgraçada. Por quê? A graça é um favor imerecido, a salvação é favor imerecido. O que é uma coisa imerecida? Eu não mereço. Você também não merece. Mas o Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, ele nos salvou, ele nos remiu, ele nos redimiu da mão do valente, do algoz, do inimigo, do arqui-inimigo da minha e da sua alma. Fique bem atento, você tem um inimigo, viu? Eu também tenho.
tá? E ele quer acabar comigo e ele quer acabar com você. Mas a Bíblia diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia, tá? Deus anunciou diversas maneiras pelos profetas a vinda do Salvador. Jesus falou, Deus falou, dizendo, olha, vai vir, não é? Vai vir o Filho. Jesus falou, está lá em Romanos 1 e 2, e significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa do Messias é acompanhada da promessa do Espírito Santo, tá? Porque às vezes a gente vê muito isso, tá? Alguém diz assim, não, é Deus. É só Deus, mas aí menospreza e faz pouco caso do Espírito Santo de Deus e de Jesus Cristo, não é assim, tá? São os três, tá? Os três são um, tá? E é tudo confirmado no Novo Testamento. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo, tá lá em Isaías 44:3. Tá lá, e tá lá em Isaías 9, um filho, a virgem terá um filho, tá? E o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tá lá em Isaías no capítulo 9, tá? A promessa do Consolador, a vinda do Consolador está associada à volta de Jesus ao céu, tá? Jesus diz, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a nós. Quando Jesus foi assunto ao céu, ou seja, quando Jesus ressuscitou, depois ele subiu ao céu. Antes dele subir, ele teve essa conversa que está lá, você devia ler. Está lá em João, no capítulo 13, tá? Você deveria ler, tá? Então está lá toda a dinâmica do Senhor Jesus. Ele falando, olha, eu vou para o Pai, inclusive vou preparar lugar, porque onde eu estiver, Jesus dizendo, eu quero que vocês estejam também. Né? Que companhia agradável, né? Que companhia. Essa é o maior anelo, a maior alegria da nossa alma, quando a gente está perturbado, quando a gente está inquieto, quando a gente está inseguro. Quando eu estava hoje olhando o mar, eu moro muito próximo ao mar, e ali olhando o mar, mas muito próximo mesmo eu moro, e eu desci e fui olhar o mar, fui lá, tá? E ali, eu olhando o mar, e a lágrima descia e o coração se alegrava, eu disse, Senhor, como é maravilhoso, tu és dono de tudo isto e tu se importas comigo. Aleluia! Glória a Deus! Então o dono, eu cantava, o dono deste mar também é o meu dono, tá? Então, né, tem um louvor que fala, o dono deste mar, ele também é o meu dono. E ali eu cantava e me alegrei na presença do Senhor, tá? A síntese do tópico 1, a participação do Espírito Santo como promessa é vista na promessa do Messias, na Antiga Aliança e na pessoa de Jesus Cristo, já falamos aqui, tá? É o Espírito Santo que consola e ensina, tá? O Espírito Santo, ele consola e ele ensina, o Consolador enviado pelo Pai em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Pai tinha dito. O Espírito Santo, Deus falou lá, e mandou o Espírito Santo para nos consolar, para nos ensinar, tá? E o Espírito Santo, ele testifica de Deus, o próprio Espírito Santo testifica de Deus. Aleluia! Tá? O termo grego, esse termo paráclitos, que a gente viu na lição anterior, não me recordo se eu falei nessa aula aqui, tá? Ele significa, ao lado de, próximo de chamar e convocar. Chamar e convocar alguém para ficar próximo. E um paráclitos é a mesma coisa de advogar, a mesma coisa de auxiliador, consolador, intercessor, tá certo? E este vocábulo aparece várias vezes, 5 vezes no Novo Testamento, e 4 vezes ele se refere ao Espírito Santo. Deus é o nosso Consolador. O Espírito Santo é o nosso Consolador. O Espírito Santo é o teu Consolador, é o meu ajudador e ele está conosco. Glória a Deus. Ele é um ensinador. O Espírito Santo, lembra que eu falei na aula anterior? Eu falava assim, olha, lembra, às vezes a gente faz algo e na mesma hora a gente fica meio entristecido e tal. A gente fica assim, porque é o Espírito Santo de Deus, ó, buzinando no ouvido, dizendo, não, isso você não pode não. Ah, você falou isto, você agiu assim, você não pode, você já passou esse estágio. Eu estou contigo. Então, às vezes, alguém diz assim, isto é pastor, né? É um pastor fazendo lavagem cerebral na cabeça. Eu escutei muito isso na minha conversão, no começo da minha fé. Muitas pessoas dizem, pastor, estás tão diferente, Fátima. E que bom, eu dizia, que bom. Isso é lavagem cerebral de pastor, né? Isso é gente, não. Na minha cabeça, eu aceitei Jesus, sabe o que eu fiz? Eu não fui atrás de conversa de homem, eu nem fui atrás de dogma de igreja, eu fui atrás, olha, da palavra do Senhor. Eu fui ler e fui confirmar. A Bíblia diz que os bereanos, tudo que o pessoal falava, ele via na Bíblia. Onde é que está isso? Deixa eu confirmar aqui, por favor. Aí ele ia lá e confirmava. A mesma coisa. Quando alguém falava de Jesus para mim e dizia, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, para que Jesus morreu por tudo. Sabia, Fábio? Eu digo, por mim? Não.
arredia, cabeça dura, e ali cadê onde é que está na Bíblia? E a pessoa tem que me mostrar, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu digo assim, não foi fácil me ganhar para Jesus, porque a tudo eu conferia, e até hoje eu confiro, e alguém está pregando, eu estou vendo lá. Quando fala alguma coisa que está disforme da realidade, eu já faço uma careta lá, digo, não é bem assim, isso aí está diferente, tá? Porque a Bíblia ensina assim, confira, para você não comer qualquer comida, tá? Quando você vai no restaurante, você confere logo o cardápio, você vê o cardápio. Se tiver, por exemplo, você tem intolerância, no meu caso, eu tenho intolerância à lactose. Aí eu vou comer uma comida que esteja cheia de leite integral? Não. Eu vou pedir, olha, faça, mas essa comida, você pode fazer com leite tal assim? Eu vou solicitar, ou então eu já evito alguma comida que tenha um componente que eu tenha algum procedimento, algum processo alérgico. Porque nós conferimos. A mesma coisa confira na Bíblia. Alguém está dando a comida para você, porque a palavra do Senhor diz que a Bíblia a palavra de Deus, é o alimento da alma. Sim, é o alimento, mas cuidado para você não estar comendo alimento estragado. Cuidado para alguém não estar tirando ali da sua ideologia, tá? Ele aqui é o pensamento de fulano. O que é o pensamento de fulano? É o pensamento de Deus. Eu tenho que ver o pensamento de Deus, é a palavra do Senhor. Cuidado, e livros aí estão fabricando aí livros, tem livros de todo jeito, né? E às vezes eu compro, viu? Eu compro algum e começo a ver. Quando eu vejo, eu digo, gastei o dinheiro e vão. Então muitas vezes antes de eu comprar, eu dou uma olhadinha assim, passo uns 20 minutos ali dando uma olhada de forma aleatória assim, porque se eu ver, tá? E às vezes eu até me engano, eu ver alguma coisa que tá fora do contexto da Bíblia, eu já nem compro. Meu dinheiro é santo, meu dinheiro é suado, tá? Eu já não compro. Então, nem tudo que está, cuidado com esses livros, é livro de todo jeito, pessoas escrevendo qualquer coisa. O livro, eu digo assim, o papel aceita tudo, o livro aceita tudo, a editora imprime tudo, mas você tem que estar ali embasado na Bíblia. Tá? Cuidado com nota de rodapé. Tem a Bíblia e tem a nota de rodapé, mas aquela nota de rodapé é o pensamento de fulano e de Beltrano. Você tem que estar no pensamento de Deus, no pensamento da Bíblia. Cuidado com isto. Então a Bíblia, porque o Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade. Razão pelo qual o Senhor se refere a ele como outro consolador. Ele diz, olha, eu vou, mas eu vou deixar o outro consolador. Ele diz, mas é da mesma essência, é igual, tá certo? Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Lembra que eu falei há pouco? Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus. Então, quando nós temos um encontro com o Senhor, o Espírito Santo de Deus já vai nos ensinando. Você vai aprendendo efetivamente com o Espírito Santo de Deus. Então não é lavagem cerebral. Eu digo assim, é lavagem celestial. Né? Não é lavagem cerebral, é lavagem celestial. É lavagem pelo sangue de Cristo que tira o pecado do mundo, que rasga ali, olha, o nosso pecado, lança no mar do esquecimento. A Bíblia diz, e dele não esquece, não lembra nunca mais. Quem lembra é o teu opositor. É aquela vizinha fofoqueira. Ah, tu é crente agora? Mas tu era os pés da besta. Eu me lembro, viu? Mas menina, tu tinha que ser crente mesmo. Tá aí, tu tinha que ser crente porque tu era. E vai lembrando, tá? E vai lembrando. Mas o Senhor não. A Bíblia diz que ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento e dele não lembra jamais. Glória a Deus, tá? Então o Consolador, ele é o ajudador. Lembra que eu falei há pouco? Ele também é o ajudador. Ele é o advogado por excelência. De fato, o Espírito Santo nos ajuda na vida diária. Todo dia, quando você levantar, cumprimente-o. Deus, muito obrigada pelo despertar. Senhor, muito obrigada. Ó Espírito Santo, vem consolar o meu dia. Ó Espírito Santo, vem me conduzir. Querido, preste atenção em nome de Jesus. Quando você despertar, tenha um devocional com Deus. Converse com Deus. Antes de conversar com o marido, antes de conversar com a vizinha, antes de conversar com o pai, conversar com a mamãe, conversar com o titio, converse com Deus. Converse com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e peça, Espírito Santo de Deus, me ajuda nas minhas decisões, me ajuda aqui no que está preparado para mim. Você não sabe, tá? Você não sabe. Ele nos conduz, a Bíblia diz que ele nos conduz. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus atua como consolador, ajudador e ensinador do crente. Aleluia! O que é crente? Crente é aquele que crê. O povo fiel, você é crente, eu sou crente. Eu sou crente até, por exemplo, o pessoal do que é crente? É crente, não, crente você também é crente. Eu não sou crente, você é crente. Quando você senta numa cadeira, você está crente, você está crendo, você é crente que aquela cadeira não vai cair, não é? Você é crente, tá? Agora, quando eu estou falando agora no sentido espiritual, o crente na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, tá? O Espírito Santo reprova e convence o mundo.
O Espírito Santo reprova as nossas atitudes, o Espírito Santo reprova a nossa atuação lá que a gente faz ou que a gente fez ali que entristeceu a Deus. O Espírito Santo, ele vem e ele convence o homem. Eu já vi uma pessoa, tá? E eu sempre dizia assim, foi muito... se alguém tivesse colocado uma melodia que eu gosto muito, eu digo, se alguém tivesse colocado essa melodia, do mundo, tá? Eu era do mundo, e se alguém tivesse chegado junto em mim e colocado essa melodia, eu tinha entregue minha vida a Jesus, porque toda vez que eu escuto este louvor, ainda a minha alma chora. Eu ainda, hoje me alegro na pessoa bendita de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. E é aquele louvor da cantora Shirley Cavalhais que faz: sozinho estás a navegar o mar da vida, grandes surpresas tem, o vento muda, a tristeza traz, lágrimas quentes aos teus olhos vêm, pede socorro, ninguém te ouve, no teu gemido quanta aflição, pois o socorro vem lá do alto, ouça agora a voz da salvação. Jesus te chama, vem, vem, ó alma cansada, vem, vem. Jesus é o porto onde a alma pode ancorar. Ele acalma a maré, te ajuda, tenhas nele fé, e a tua vida, se creres nele, mudará. Aleluia. Já imaginou, irmãos? Até hoje esse louvor mexe comigo. Imagina, você tá aí, pode estar atribulado, você talvez não é crente, você por acaso bateu neste canal e o Senhor te abençoe e te guarde. E eu estou te dizendo neste momento, pelo poder do nome e o poder do sangue de Jesus, Jesus te ama. Atraca o teu barco, aleluia, no porto seguro que é Jesus. Deus te abençoe. E o Espírito Santo é que convence o homem. Então, eu falo muitas vezes, se eu tivesse escutado eu era do mundo, se eu tivesse escutado esse louvor, eu tinha aceitado Jesus só de escutar, porque até hoje eu ainda me emociono. Então é o Espírito Santo de Deus que convence o homem. Aleluia, glória a Deus. Então, o Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A síntese do tópico 3. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é pastor, aleluia, não é missionária. Não, é a palavra do Senhor, que ela é como uma espada de 2 gumes, apta a discernir as intenções do coração, aleluia, e transforma o homem. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, na conclusão, diante do exposto, nós ficamos sabendo que o sentido do Consolador, aplicado ao Espírito Santo, é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva. Aleluia! Ele não quer mais bem a fulano, mas de forma coletiva. Não tem discriminação na casa do Senhor. Aleluia! E ele age também no mundo, no processo da salvação. Deus te abençoe. Deus tenha misericórdia de ti. Deus estenda suas mãos de poder sobre a tua vida e sobre a minha vida. Aleluia. Aceita Jesus, se você não aceitou ainda. O Espírito Santo de Deus fale contigo neste momento. E se você já aceitou, é hora de se fortalecer mais e mais na fé. Aleluia. Deus te abençoe. Eu te abençoo em nome de Jesus. Vou deixar aqui, irmãos, o Pix da igreja, tá? Se você quiser ajudar a obra missionária, a obra de Deus, tá? Faça ali uma doação voluntária para a glória do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai ficar aqui embaixo, aqui nas notificações, vai ficar lá e você fique bem à vontade para estender a mão para o povo do Senhor, para ajudar a igreja. A igreja faz um trabalho missionário, faz um trabalho brilhante ajudando pessoas simples. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.